Letras coloridas se movimentam e formam o título do programa Ponto de Vista, na cor roxa sobre um fundo bege. Abaixo, 3 círculos se sobrepõem e formam um diagrama. No estúdio com telão ao fundo, a apresentadora Mariana Monteiro. Existem no mundo mais de 122 milhões de refugiados. O Acnur, a Agência de Refugiados das Nações Unidas, tem o objetivo de salvaguardar estas pessoas que precisam de proteção internacional. Mas o que são refugiados? Qual a diferença deles para os migrantes em geral? De que países sai a maioria deles? Como o Brasil recebe estas pessoas? Nesse 4º episódio da série do Ponto de Vista sobre migrações, a gente quer responder a estas perguntas. Para isso, eu recebo aqui no estúdio a representante adjunta do Acnur no Brasil, Raquel Trabazo. Muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, Mariana. Eu queria começar justamente entendendo quem são os refugiados, qual a diferença deles para os migrantes em geral e o que é necessário para a pessoa ser considerada um refugiado. Muito bem. Bom, o termo refugiado, em termos assim muito simples, significa aquela pessoa que foi forçada a sair do seu país, ou seja, que já está fora do seu país de origem, nacionalidade, devido ao que a gente chama de fundado temor de perseguição por alguns motivos, que podem ser sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo social. Por grupo social poderia ser uma pessoa LGBTIA+, em um país que criminaliza o ser homossexual, por exemplo. Pode ser o caso de uma menina estudante num país onde há um grupo fundamentalista que persegue mulheres que estudam, né, como foi o caso, por exemplo, da Malala, a famosa do Afeganistão. Então, isso é uma definição estándar, né, que está refletida na Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados. Essa é uma convenção, uma lei internacional, né, que tem essa definição e digamos assim, o parâmetro que todos os países do mundo devem seguir na hora de determinar se uma pessoa é ou não refugiada. Porém, a América Latina e a África, devido a dinâmicas próprias do contexto, ampliaram essa definição. Na América Latina, foi adotada a Declaração de Cartagena, no ano 84, da qual o Brasil é parte, que diz que refugiado para além da definição global, também alguém que foge de um país devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, alteração da ordem pública, agressão estrangeira, porque se você para pensar na definição global, como ela foi criada num contexto pós-Segunda Guerra, onde as pessoas eram mais, as perseguições, a violência era mais direcionada a determinados grupos com características, então toda a questão do Holocausto, judeus, exatamente. Raquel Trabazo, Agência das Nações Unidas para Refugiados. Exato, opinião política, exato. Como o mundo foi ficando mais complexo, então você teve as lutas pela descolonização da África, as ditaduras na América Latina, inclusive conflitos civis internos em alguns países na América Central. Então foi preciso... Ou seja, circunstâncias próprias. Exatamente. Foi preciso políticas, não só... políticas, essencialmente, né? O pano de fundo é esse, mas também a gente fala de uma grave e generalizada violação de direitos humanos, também que afetam outros tipos de direitos para além dos individuais e políticos. Hoje em dia, por exemplo, o Brasil, que adotou ambas as definições, tanto a global como essa ampliada a nível regional, né, na lei brasileira, a Lei 9474 de 97, o Brasil hoje reconhece que pessoas que chegam, por exemplo, da Venezuela, se aplica não essa perseguição individualizada, mas um contexto geral, generalizado, que faz com que as pessoas precisem sair do seu país e buscar proteção fora dele, né? Então, o conceito, esse global e o ampliado, digamos assim, regional, são o que vai dar as diretrizes para os países de parâmetros para reconhecer alguém como refugiado ou não. Direito Internacional dos Refugiados. Então, quando a gente fala da pessoa ter um fundado temor, ela não precisa ter já experimentado uma violência, né? Então, por exemplo, pegando, não sei se vocês lembram que há muito tempo atrás teve uma campanha de atores de Hollywood dizendo tragam nossas crianças de volta, tragam nossas meninas, porque na Nigéria, o Boko Haram, que é um grupo fundamentalista, começou a atacar vilas onde havia meninas que estudavam, né? Crianças, adolescentes que estudavam. Então, se você é uma jovem mulher, né, que vai para a escola... Nesse caso que havia estupros?
Também, porque eram sequestros, né, recrutamento forçado tanto para atividades do grupo armado quanto para violência sexual e de gênero contra elas. Então você não precisa, por exemplo, esperar que o grupo bata na sua porta para você depois sair e pedir a proteção. Então, se você tem um perfil em uma determinada zona geográfica onde o contexto te coloca em risco, seja, como eu falei, por ser LGBT, seja por ser talvez um homem ou um jovem num país onde está havendo recrutamento forçado para grupos armados, seja num país onde há uma ditadura de qualquer viés, onde a sua opinião política, uma vez expressada, pode levar a desaparecimento, tortura, prisão, né, ilegal, tudo isso leva a pessoa a ter o que a gente chama de um fundado temor, né, ou seja, um medo razoável de um risco, né, a sua vida, integridade física. E é essa pessoa que procura ou também há uma busca do Acnur por essas pessoas? Não, em geral, é a própria pessoa, né, que tem que buscar a proteção. O Acnur está nos países apoiando os governos para que essa informação sobre o direito de pedir a condição de refugiado seja conhecida, né? Porque Raquel Trabazo, Agência das Nações Unidas para Refugiados. Que nem todas as pessoas sabem. O que elas sabem é: preciso sair porque a minha vida está em perigo, pego meus filhos, minha família, meus pertences e vou para um outro país. Chegando lá, nosso trabalho, digamos, o trabalho inicial é informar as pessoas que elas têm o direito de pedir a condição de refugiado, que elas têm, segundo, um direito muito importante, que é o de não ser devolvidas a um país onde a vida delas está em risco, e como fazer o procedimento, né? Porque acho que uma das suas perguntas, apesar da condição de refugiado ser, digamos, declaratória, não basta que Raquel, chegue em outro país e diga, sou refugiada. Existe um processo administrativo, né, que no Brasil ele é levado no seio do Ministério da Justiça, existe o Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, e eles fazem a análise de cada um dos pedidos, de acordo com a minha história pregressa, o meu perfil, a informação que é disponível sobre o meu país, e aí se faz toda uma análise minuciosa de acordo, né, para ver se eu me enquadro, se a pessoa que diz ser refugiado se enquadra nessa definição que eu acabei de comentar. E parece que vários países têm um conselho como esse, porque, enfim, não é qualquer pessoa que pode chegar nos Estados Unidos, por exemplo, e dizer, estou sendo perseguido. Direito Internacional dos Refugiados. O direito de pedir, a gente sempre diz, o direito de pedir todos nós temos, né? Eu dou um exemplo, se o rei da Inglaterra chegasse no Brasil hoje e falasse, eu quero pedir refúgio, ele tem o direito de pedir. Agora, se ele vai ser reconhecido, aí precisa do processo administrativo e que essas autoridades definam. No Brasil é um órgão colegiado, então são vários ministérios, Ministério das Relações Exteriores, Justiça, Trabalho, a Defensoria Pública da União também está presente, então existem várias autoridades com a presença do Acnur como observador e da sociedade civil, com representação através de algumas organizações que são membros e que também podem participar do processo decisório. Isso normalmente acontece quando a pessoa já foi para o outro país, Sim. Mas ela pode também ir para uma embaixada. Neste caso, quando a pessoa vai para uma embaixada, isso se trata do que a gente chama de, ou consulado, asilo político. Né? Qualquer repartição que tenha esse caráter de missão diplomática. Raquel Trabazo, Agência das Nações Unidas para Refugiados. Não se trata, digamos, de um direito, ao contrário do que é a Convenção dos Refugiados. Essa outra convenção sobre asilo político é baseada em um costume que se desenvolveu na América Latina, precisamente, na época das grandes ditaduras militares, onde muitas pessoas precisavam, que era geralmente o perfil aí é muito mais político, né, devido à opinião política, e uma pessoa geralmente com um alto perfil ou que tem uma iminência, uma urgência muito grande devido a essa opinião política. Então, por isso também o casos mais recentes, como o Snowden, né, que se refugiou também numa embaixada do Equador, na Inglaterra, e aqui na América Latina... aqui também se refugiou na embaixada da Hungria? Inicialmente ele né, teve esse início, digamos assim, ou essa indicação de que haveria um asilo político, mas o asilo é todo um processo em que a pessoa pede o asilo, geralmente os países são os países latino-americanos, porque, como eu falei, isso é um costume regional, não é algo que todos os países do mundo adotam ou reconhecem como uma obrigação que eles têm, né, e são casos muito pontuais, e aí exige negociações a nível muito político para salvo-conduto, para passagem, né,
para que ele possa sair do país e se acolher em outro lugar. O refúgio já é um sistema diferente, porque é um sistema que é legislado, digamos assim, e que gera muito mais obrigações para os estados onde alguém, e pode ser para pessoas, digamos, réis mortais, como pessoas comuns, como eu, como você, independentemente, né, do perfil político ou não. Né? E tem outras causas. Quais são essas obrigações, Raquel, que enfim, o refúgio gera para esses países? Bom, quando os países que são parte, né, nessa convenção, eles têm primeiro a obrigação de admitir o acesso ao território. Então, se alguém chega numa zona de fronteira, aeroportos, portos, né, cruzes terrestres, declarando: estou fugindo do meu país porque a minha vida está em risco e quero pedir a proteção como refugiado, essa pessoa tem o direito de ingresso no território e da permanência, que é o que a gente chama proteção contra a devolução, ou seja, você não pode expulsar a pessoa do país ou mandar ela de volta até que o processo do pedido dela seja analisado e decidido em última instância. Raquel Trabasso, hoje, exemplo, Agência das Nações Unidas para Refugiados. Enquanto isso, ela fica dentro do país, e aí cada país tem a legislação sobre os direitos que ela vai ter enquanto espera a decisão. Certo. Então, cabe ao país, na sua legislação, decidir. Então, usando o exemplo do Brasil, qualquer estrangeiro que chegue ao país e queira pedir refúgio, ele pode ir em qualquer agência da Polícia Federal, qualquer departamento da Polícia Federal, fazer o registro do seu pedido e, com isso, ele recebe um documento de identidade provisório e o direito de tirar um CPF, tirar a carteira de trabalho, aceder, como aqui o acesso universal à saúde, educação, assistência social, até que o pedido dessa pessoa seja analisado pelo CONARE e decidido em última instância, porque se for negado, a pessoa ainda tem o direito de apelar. É como um processo administrativo que a gente tenha no país. Então, durante esse tempo, a pessoa tem esses direitos, né, pode residir legalmente e trabalhar, o que é um grande diferencial, digamos assim, do Brasil. Muitos países, principalmente países mais pobres, né? Porque se você olha no contexto internacional, a grande maioria dos países que acolhem refugiados são os vizinhos de onde há um conflito, ou uma guerra, né? Ou um contexto difícil. Então, quase 70% dos refugiados do mundo estão nos países vizinhos. Quais são esses? Irã, por causa do conflito no Afeganistão, que já leva aí décadas, né? Etiópia, que está ali entre Somália, Sudão, né? E países que são muito complicados, Eritreia, né? Então eles já acolhem há muitos anos. Uganda, agora com todo o contexto da guerra no Sudão e Sudão do Sul também. Colômbia, porque acolheu a grande maioria dos refugiados venezuelanos. E aí também entram alguns outros, como por exemplo a Alemanha, que apesar de estar longe, digamos assim, dos grandes conflitos globais, foi um país que tradicionalmente, pelo menos até recentemente, ainda era muito acolhedor e tinha políticas muito abertas para a recepção de refugiados, programas de reassentamento e tudo isso. Então, como esses países geralmente são pobres e têm, digamos, recursos mais escassos, às vezes os direitos que os refugiados têm são muito mais limitados nesses lugares. Então, em alguns lugares você não tem direito a trabalhar, então se forma uma grande população marginalizada, né? Em outros, eles não têm direito de livre circulação, então é aí onde tem aqueles campos de refugiados que as pessoas são acolhidas e proibidas de sair. Direito internacional dos refugiados. Integrar, coisa que não acontece no Brasil. Ou seja, eles só fogem do perigo. E depois mas tem uma vida muito dificuldades. Difícil. Exatamente. É isso que eu ia perguntar, quais são as maiores dificuldades que os refugiados têm em termos mundiais? Olha, em primeiro lugar... Raquel Trabasso, Agência das Nações Unidas para Refugiados. Dessa pessoa, né? Às vezes a gente não pensa nisso, mas a importância de ter um documento de identidade que as autoridades reconhecem como válido, né? Com um documento, uma forma de mostrar quem ele é, até por questões de preocupações que os estados possam ter com segurança, né? E toda a gestão, né, de quem está ali. Documentos que permitem acesso a escolas. Então, 40% dos refugiados no mundo são crianças. Então, geralmente são famílias... Quantos por cento? Né? 40% dos refugiados. Então, são famílias que se veem em situações onde as crianças estão em idade escolar, precisam de acesso à saúde, né? Todos, né? Muitas pessoas idosas também que vão, né, precisar de um apoio mais constante da assistência social. Então, muitas vezes a mãe leva as crianças... De repente, quando o marido está na guerra,
Também, isso acontece muito. Então, por exemplo, agora na Ucrânia, os homens são proibidos de sair do país porque existe um recrutamento militar obrigatório. Em outros lugares, esses homens estão até lutando ou são recrutados forçadamente, né, por grupos armados. Então, é muito comum que a grande maioria das populações refugiadas tenha esse perfil de mulheres, famílias monoparentais, órfãos, pessoas idosas, né? Fora as que nós nos preocupamos muito, que são aquelas que ficam para trás, às vezes pessoas com deficiência, com alguma dificuldade de locomoção. Então, o primeiro passo na nossa preocupação é esse, é a pessoa ter ciência dos direitos dela naquele país onde ela chegou e que ela possa regularizar a sua solicitação de refúgio. O segundo, acho que vem da questão da rede de apoio, né? Que ser estrangeiro em outro país é difícil, independentemente das condições que você tenha, financeiras, de conhecimento, educativas. O tema da língua, né? E quando a gente fala de pessoas que já vêm de uma situação de vulnerabilidade, que deixaram tudo para trás, que às vezes saíram seus pertences, que não tem mais uma fonte de renda imediata para se sustentar, a falta das redes de apoio comunitárias, né? E do acesso a esses serviços que eu mencionei, educação, saúde, assistência social, colocam um desafio a mais, né? Direito Internacional dos Refugiados. Eu queria saber como é que é o trabalho do Acnur em situações de emergência. Tem uma coisa específica? Sim. Nós temos, o Acnur é a única agência da ONU que a gente diz que tem um mandato estritamente humanitário, ou seja, enquanto outras agências trabalham muito a questão do desenvolvimento, a cooperação com os estados, nosso trabalho é aquele de aliviar sofrimento e salvar vidas nesse período imediato. Então, Raquel Trabazo, Agência das Nações Unidas para Refugiados. Para esses fluxos, né, inesperados. Né? Então, o que a gente vê ao longo dos anos, aliás, é que os conflitos não se resolvem. Eles só vão se somando e se estendendo no tempo. Quando você pensa na Somália e Afeganistão, desde os anos 80, a gente tem contextos muito complexos de estados, né, falidos quase, que estão aí por uma emergência atrás da outra. Logo, em lugares onde já se havia pacificado, digamos assim, o caso do Sudão, e agora uma guerra que parece interminável, né? A Ucrânia, que também foi uma novidade para o mundo inesperada. Então, o Acnur tem equipes de emergência, que a gente chama, que podem ser destacadas em até 72 horas para chegar nesses lugares. E nós temos sistemas, assim, armazéns globais para entrega de insumos básicos, de montar tendas, acampamentos. Foi muito do que aconteceu um pouco quando os refugiados da Venezuela, refugiados imigrantes, começaram a chegar de forma massiva no norte do país. Né? O Acnur apoiou o governo e ainda apoia até hoje o governo federal com a Operação Acolhida. Né? Então, as casinhas que se vêem, que são unidades provisórias habitacionais, as equipes de registro para que as pessoas possam se formalizar perante o Estado brasileiro, fazer os seus pedidos e eventualmente receber a documentação, informação. Então, onde eu matriculo meu filho, onde eu peço ajuda de saúde, onde eu acho um emprego. Então, tudo isso é um processo de integração bastante largo que começa com essa resposta de emergência. E dentro do Acnur, vocês pensam também em soluções a longo prazo? Sim, inclusive em países Apesar como... da senhora mesmo ter dito que em alguns lugares a coisa só vai aumentando ou voltando depois, né? Justamente por essa complexidade dos conflitos hoje em dia, que não se resolvem e se perpetuam no tempo, a gente tem uma política que a gente fala de pensar soluções desde o primeiro momento da emergência, né? Então, de fazer ações e negociar com os governos ações que depois não criem, por exemplo, um sistema paralelo, né? Quando a gente pensa em campos de refugiados, a gente pede que pelo menos eles tenham acesso às escolas públicas do local, às clínicas públicas, para não se criar sistemas paralelos que no final... Porque se aquilo ficar ali para sempre, não adianta. Não né? adianta. E hoje, acho que o mundo passa também por um grande choque, né, de uma mudança de abordagem dos países em relação à resposta humanitária, sobretudo no financiamento. Raquel né? Trabazo, Então, Agência das Nações Unidas para Refugiados. Os países que mais doavam para as respostas humanitárias anunciaram grandes cortes nessas linhas, o que tem gerado para o Acnur e outras agências humanitárias vários uma crise. Países ou mais os Estados Unidos? Os Estados Unidos eram, né, o principal doador, não só do Acnur, saúde, mas da área humanitária em geral.
mas eles não foram os únicos, né? Doadores tradicionais como Suíça, Suécia, Holanda, anunciaram cortes também nos seus programas, e outros como a Alemanha, que sempre tiveram uma política muito aberta, anunciaram recentemente o fim do seu programa de reassentamento, que era também para trazer refugiados de forma legal de campos e outras situações muito complexas para a Alemanha, né, para serem acolhidos ali. Era um compromisso que eles tinham de compartilhar esse peso, digamos, das responsabilidades dos países que acolhiam. Então, hoje, com essa questão do financiamento, tem sido muito mais difícil trabalhar esse ciclo completo do deslocamento, desde a chegada da pessoa até uma integração e uma solução no país. Por solução, a gente diz aquela pessoa que tem integração cultural, ou seja, que pode falar a língua, que cria uma rede de apoio, que faz amigos no país, tem, né, vizinhos e tudo isso, que tem emprego ou uma fonte de renda. Então, no Brasil, você tem refugiados empreendedores que já têm suas próprias, né, empresas, refugiados empregados, né? Acho que a Operação Acolhida ajudou muito nesse sentido, com o que a gente chama da interiorização. Então, o governo brasileiro, em parceria com o setor privado, a Acnur e outras agências, encontra vagas de emprego em lugares onde hoje tem escassez de mão de obra, como o sul do Brasil, por exemplo. Então, isso tem ajudado muito até a indústria brasileira e a economia a, né, fortalecer, né, digamos, os seus serviços e suas linhas de produção, onde falta mão de obra, né? Então, a educação também, né, existe um grande trabalho com uma rede de universidades brasileiras, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né, que foi um brasileiro que trabalhou no Acnur, né, o filme Netflix, com Wagner Moura. Então, a cátedra é em homenagem a ele. Raquel Trabazo, Agência das Nações Unidas para Refugiados. Reúne mais de 40 universidades brasileiras que fazem não só a parte de pesquisa, mas também revalidação de diploma, bolsas para refugiados, algumas vagas em alguns cursos também que eles abrem específicas, como uma espécie de cota pequena para estudantes refugiados que queiram, né, entrar na universidade no Brasil. Então, tudo esse é um processo que, no caso de um contexto como o brasileiro, latino-americano em geral, o Acnur trabalha muito, que é a parte de integração das pessoas na sociedade, porque se considera que são ambientes propícios e acolhedores em geral. Direito Internacional dos Refugiados. Que a gente falasse um pouco mais sobre Brasil, né? Sobre como o Acnur trabalha aqui. Por exemplo, a senhora já falou da questão de algumas bolsas em algumas instituições, então, de ensino. Mas, por exemplo, escola pública recebe logo as crianças, que são uma grande parte dos refugiados. A questão de trabalho também, vocês também ajudam a se conseguir trabalho, de repente, junto com empresas privadas e também Minha Casa Minha Vida, se eles também são colocados dentro desse contexto. Então, o Brasil tem um marco de políticas e legal também muito favorável a refugiados. Raquel Trabazo, Agência das Nações Unidas para Refugiados. Quando a pessoa chega ao país e é reconhecida como refugiado, ela tem praticamente os mesmos direitos, né? Não os políticos, mas quase os mesmos direitos que um brasileiro, né? A questão é muito mais na dificuldade do acesso por barreiras linguísticas, falta de conhecimento, às vezes até porque o cartão não é reconhecido em cidades pequenas, nunca viram aquela identidade dos refugiados. Então, esses são os tipos de barreiras mais, digamos, administrativas que as pessoas podem encontrar, burocráticas, né? Em alguns lugares, a exigência de documentação, como eles não têm, às vezes a pessoa sai urgente do país, então não vai lembrar, né, de pegar a certidão de nascimento ou um documento, meu diploma. Então, todas essas dificuldades são facilitadas bastante pelas leis do Brasil, né, no caso dos refugiados, e por algumas resoluções do CONARE, do Ministério da Justiça, exatamente. Então, as barreiras são muito mais no sentido, assim, às vezes da escola pedir determinada documentação que talvez a criança não tenha, mas o direito está e o acesso acaba se formalizando no final, né, das contas. Direito Internacional dos Refugiados. Em termos de acesso a benefícios sociais e programas, né, de assistência social em geral,
Os refugiados têm acesso, né? A diferença é que esses programas têm, a nível municipal, critérios, né, de acordo com prioridades e população vulnerável. Então, às vezes, eles podem enfrentar, assim como os brasileiros, longas esperas, entrar numa fila, né, para receber esses benefícios em geral, Bolsa Família, BPC, a participar do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, não existe necessariamente um óbice. Raquel Trabazo, Agência das Nações Unidas para Refugiados. Qualquer dificuldade que os brasileiros tenham, né, e o perfil também que é priorizado para isso, os refugiados vão ter. Mais o perfil econômico, socioeconômico. Isso. E no caso laboral, tem muita questão de comprovar a experiência prévia, porque é uma experiência em outro contexto, a questão do idioma é uma grande barreira, né, o que a gente trabalha muito com o governo, com o Sistema S, Senai, Senac, todos, é a capacitação, né, para se recolocar no mercado de trabalho e logo depois que a pessoa já tenha, né, uma fonte de renda, esteja mais instalada, trabalhar um plano de vida, né, se quer se recolocar na sua área de especialização, que esse é um grande desafio. Então, geralmente refugiados que têm nível superior, mestrado, doutorado, têm mais dificuldade de trabalhar na área, né, porque aí você entra com conselhos profissionais, né, de engenharia, medicina, que tem que também revalidar como a OAB. Então, tudo isso são outros desafios que eles têm para se recolocar, digamos, replicar a vida que eles tinham no país de origem. Mas o direito, pelo menos, e o acesso em geral existe, né? Aquela questão do senegalês que foi morto há pouco tempo em São Paulo, vocês cuidam também dessa parte jurídica? Veja, o Acnur no Brasil... Nesse caso, enfim... No Brasil... É a família, né? Nós trabalhamos, obviamente, com a população refugiada, porém, né, algumas pessoas que possam ser migrantes em situação de extrema vulnerabilidade, nosso trabalho é muito mais no sentido de orientação e referência aos atores que cuidam. Existe uma rede, não só da sociedade civil, mas os próprios organismos de justiça, Defensoria, Ministério Público, que estão bastante sensibilizados, sobretudo em grandes capitais, para apoiar a população. E, em maneira, assim, digamos, periférica, trabalhar um pouco também a questão da xenofobia, racismo, né, que são questões transversais que podem afetar qualquer população estrangeira e, né, brasileiros de perfis, dependendo, né, da raça, origem social e outros preconceitos que os refugiados compartilham, né, com a dificuldade extra de serem estrangeiros, no caso, no país. Aquela questão da volta para casa, de refugiados em termos, vão voltar ao mundo, às vezes por décadas essa pessoa, por uma questão do perigo do local aonde ela veio, ela não pode voltar. Ao mesmo tempo ela quer voltar. Como é que vocês lidam com isso? É uma questão complexa. Raquel e Trabazo, pessoal, Agência das Nações Unidas para Refugiados. O que a gente tenta assegurar é que a pessoa tenha, primeiro, o direito efetivado de ser protegida em outro país, se for necessário, e se ela quiser retornar, que esse retorno seja voluntário, né, ou seja, que ela não seja expulsa e que seja bem informado, ou seja, que ela retorne sabendo o que espera ela no país. Então, por exemplo, vou usar o exemplo da Síria, né? Desde que o regime... exemplo, que está acontecendo agora. Exato. Desde que o regime caiu, muitas pessoas começam, nossa, então agora é hora de voltar, porque finalmente a gente se sente em casa do nosso próprio país, a grande maioria das pessoas. Outras não, reconstroem, já nem querem, o trauma às vezes é tão grande que não querem nem saber de voltar. Mas, por exemplo, no caso dos sírios, o nosso trabalho nos campos e nos lugares, nas cidades onde eles são acolhidos, é muito de informar o que esperar em termos de infraestrutura, que está extremamente colapsada, serviços, né, economia, né, e todos esses fatores também de segurança, que a situação ainda não está 100% estabilizada, ainda existem focos de insegurança, de conflito, de ataques, que eles precisam saber e conhecer o que esperar. Direito internacional dos refugiados. Não podemos ser, assim, a gente não tem uma postura, digamos, paternalista sobre as pessoas, é uma decisão individual. Nosso trabalho é que essa decisão seja tomada da melhor forma informada possível, né? E que os países, que são quem tem a responsabilidade de proteção quando acolhem um refugiado, não expulsem essa pessoa simplesmente, a Síria agora tudo em paz, todos os sírios embora para casa, né? Que isso seja algo que demora. O Acnur emite orientações quando considera que um país é seguro o suficiente para que uma população não precise mais ser refugiada. Muito obrigada.
Eu conversei com a representante adjunta do Acnur, aqui no Brasil, Raquel Trabazo, sobre o trabalho deste órgão da ONU na acolhida dos refugiados aqui no Brasil e no mundo. Este é o 4º episódio da série do programa Ponto de Vista sobre migrações. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever e compartilhar este episódio e os outros que ficam no YouTube da Câmara. Até a próxima! câmara.leg.br/YouTube. Créditos na tela. Logo da Câmara dos Deputados, Brasília, abril de 2025.